Oi, meu nome é Ana Paula, já fui monitora aqui na UF. Hoje em dia eu participo da equipe de expert da Responde Aí. E eu e o Arthur, a gente separou 5 dicas para vocês mandarem bem na P3 de Física. Tá próximo, vamos estudar e a gente tá com vocês. Fala galera, meu nome é Arthur, então já estou aqui com a primeira dica, que é sobre algarismo significativo e como você representa isso aí na sua conta. A banca geralmente cobra bastante isso, às vezes ela diz até que não vai nem corrigir sua questão se você não tiver com o algarismo significativo na ordem certa, né? Então é bom a gente ficar ligado nisso. Tá dado aqui, por exemplo, soma e subtração. Como você gera então esses algarismos significativos, essas casas decimais? A análise é a seguinte, você vai pegar sempre o menor número de casas decimais para esses casos de soma e subtração, que seria o seguinte. Estou fazendo 5,33 mais 5,0. Bom, aqui eu tenho duas casas decimais, que é 3 e 3. Aqui eu tenho só uma, que é o 0. A soma disso aqui diretamente ia ser 10,33. Só que repara, o que tem o menor número de casas decimais é o 5,0. Então eu vou botar uma casa decimal só, que é o menor número. Vai ficar 10,3, então, fazendo a aproximação aqui, o arredondamento. Aí para outras análises, para multiplicação e divisão, é um pouco diferente. Mas é bem parecido. Você vai ter, na verdade, ao invés do menor número de casas decimais, vai ter o menor número de algarismos significativos. Vou explicar. Se tiver a mesma conta aqui, o 5,33, só que vezes 500, por exemplo. Bom, a análise direta ia ser feita e ia virar 2.665. Tá, se eu fosse fazer, então, essa parte aqui do mesmo número de algarismos significativos, como é que eu conto? São os números que aparecem, né? 500, quer dizer, eu tenho 3 algarismos significativos e aqui eu tenho 3 também. Ou seja, no final da minha resposta com certeza vai ser 3, porque o mínimo é 3 algarismos significativos. Então como é que eu coloco? Vou deixar 267, que é aproximando isso daqui, né? Vezes 10 a primeira. Aí eu estou aproximando, então, 3 algarismos significativos vezes uma potência de 10, que está simplificando aqui. Só que eu também não posso deixar a resposta assim. Você tem que deixar sempre um algarismo aqui na parte inteira, né? Então fazendo isso, ficaria com 2,67 vezes 10 ao cubo. Trazendo então só um algarismo para a minha parte inteira. Essa análise você tem que fazer para casos de divisão e multiplicação. Então lembrando, trabalha com calma. No caso de soma e subtração, menor número de casas decimais. No caso de multiplicação e divisão, menor número de algarismos significativos que vão ficar no seu resultado final. Essa dica aqui é sobre análise da gravitação quando você tiver o caso que o cara te diz que a Terra é considerada plana. Mais ou menos o seguinte, no geral você trabalha de formas de energia, de gravidade ou de força gravitacional, mais ou menos com essa cara aqui, né? Que é uma análise como se fosse então a Terra ou um astro qualquer, uma distância d do centro dele até esse corpo, e aí a análise que for para a sua questão, é a aplicação de fórmula, né? Mas em determinados casos ele pega uma letra B, uma letra C, e ele chama então essa Terra de um corpo plano. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Se você diz que a Terra é plana, você imagina então que é como se sua gravidade fosse uma força constante, qualquer ponto aqui, né, como não faz diferença, e pegando essa gravidade constante, você joga na fórmula da potencial gravitacional. mgh fica então sua energia potencial. A mudança é essa. Basicamente você passar dessa fórmula daqui da análise gravitacional, com uma gravidade que varia também, né, de onde ela está, e uma outra análise mais direta, pensando na gravidade constante, num espaço assim plano, vai ficar mgh, mais simples até de trabalhar. Vamos falar dica então sobre os eixos paralelos. Como você analisa então numa figura esse momento de inércia dele. A fórmula seria a seguinte, a análise do momento de inércia num ponto P qualquer da sua figura vai ser o momento de inércia do centro de massa, que provavelmente vai ser dado para você, quase que certamente, né? Mais esse mr ao quadrado, sendo r a distância desses eixos paralelos, e massa vai ser esse mzão aqui. Beleza. Então casos mais gerais, né? É questão de aplicação de fórmula, né? Deixa eu ver, por exemplo, um retângulo, questão que já caiu em outras provas. Como é que eu analiso, por exemplo, ao invés de girar em torno desse ponto O, que ele já vai me dar, como é que eu giro em torno de P? Digamos assim. A análise é a seguinte. Eu vou olhar para a distância passando dois eixos paralelos, um no O, outro no P. Qual é a distância entre eles? Bom, vai ser essa parada aqui, que aí por Pitágoras eu descubro que vai ser raiz de L sobre 2 ao quadrado mais D sobre 2 ao quadrado. Aí tendo essa distância aqui, eu posso jogar o R, sabendo a massa que ele vai me dar também, e o centro de massa aqui, o momento de inércia do centro de massa, eu posso aplicar e descobrir o momento de inércia, então, girando em torno de P. Mesma coisa para a barra, outro caso clássico, né? Se tiver, por exemplo, uma barra de comprimento L, e eu sei o momento de inércia dela no ponto O, porque ele me deu. Como é que eu analiso o momento de inércia no ponto P, na ponta dela aqui? Bom, sei que o momento de inércia da barra vai ser um tal que ele vai me dar, mas a massa da barra que ele também vai me dar, a distância que qual vai ser? L sobre 2, né? L seria tudo, L sobre 2 é metade, porque está indo
do centro de massa, que seria na metade dela, né, até P. Bom, fazendo isso aí, eu jogo na fórmula e descubro qual é esse momento de inércia. E é tudo uma questão disso, você descobrir essa distância e aplicar a fórmula. Essa dica aqui é sobre a análise do movimento harmônico, e a sua velocidade. Geralmente o cara te pede, dado determinado movimento, descubra a velocidade, descubra determinada coisa em determinado ponto, ou seja, determinado t. Né? E no geral, a fórmula que vem lá no seu formulário é essa daqui. X de t seria A vezes cosseno de 2πt sobre esse tzão. Tá certo. Mas a questão pode vir diferente, pode vir com um seno aqui no lugar disso, ao invés do cosseno. E aí pode parecer muito mais complexo, só que no final das contas é bem parecido. É aquela questão, de onde vem a sua velocidade? No formulário você vai descobrir que isso aqui vem x de t, vem velocidade de t, vem não sei o que, mas tudo em função de cosseno. Mas você sabe que nesse caso a velocidade é sempre a derivada, né, em função do tempo dessa posição. Se essa é a posição, a derivada disso daí vai ser a sua velocidade, a derivada da sua aceleração e assim por diante. Bom, como você pode fazer essa análise? Você pode pegar esse negócio aqui do seno e relacionar com o cosseno através de alguma relação trigonométrica, né? É você descobrir que o período deles são diferentes, são meio que separados, mas você pode juntar de alguma forma. Então vai ficar x de t cosseno de alguma coisa, né? Através dessa relação trigonométrica. E depois você vai para o formulário e aí você mata a sua questão da forma que você quiser. Ou tem uma forma mais prática, que é justamente de onde nasce esse seu formulário. Que é o seguinte, você pega sua função aqui, então, deriva em relação a t. Pô, essa era a sua posição, não era? Você descobre a velocidade através dessa derivada. Tendo essa derivada, você vai ter velocidade. Você tem um ponto, sei lá, ponto onde t é igual a 2. Você pega onde t é igual a 2, substitui, então, na sua equação de velocidade, né? E você vai descobrir, então, a velocidade do ponto t igual a 2. Esse modo aqui é mais prático, provavelmente, do que aquele. Aqui é só uma questão de você derivar e é uma conta tranquila, né? Derivada de seno dá cosseno, derivada de cosseno dá menos seno. Trabalhando isso daí, você consegue sair mais facilmente da sua questão. Pessoal, essa dica aqui é sobre o torque e como você marca suas forças. Uma análise geral, assim, se tem um corpo qualquer, eu peguei aqui um corpo bizarro mesmo, não é para fazer muito sentido não, mas é para a gente analisar cada força, como a gente marca a distância, que esse é um negócio que você pode perder de bobeira. Seguinte, estou, por exemplo, com uma força, que esse aqui O é meu ponto de centro de massa, né? E P está sendo aqui o ponto de giro, que eu vou escolher para giro. Primeiro, por que eu escolhi P? Digamos que a minha questão ela me deu, por exemplo, essa força aqui e essa força para baixo. Mas ela não me deu essa força. É ótimo que eu escolha P, porque eu já estou matando uma força que eu não conheço. Quer dizer, se eu quero fazer uma análise, por exemplo, sabendo essa e eu quero descobrir essa força aqui, é muito bom que eu apague essa para eu poder trabalhar com duas que eu conheço e uma que eu não conheço. De alguma forma eu vou ter uma equação com uma incógnita só. Aí eu consigo chegar no meu resultado. Por isso que eu tentei matar dessa forma. Então, como é que faria a análise? Pegar por parte. Primeiro, essa força aqui para baixo. Digamos o peso da minha figura. Ela estaria marcando aqui, passando pelo ponto O, apontando para baixo. Como é que eu analiso a distância dela? A dica é sempre a seguinte. Faz esse traçado aqui paralelo à própria reta, passando por ela, né? Mesma linha que ela, que eu fiz aqui, passando para cima. E analiso a distância dessa reta até o ponto. A menor distância dela, né? Nesse caso, essa menor distância vai ser aqui no ponto O. Ou seja, onde ela está perpendicular a essa reta que eu tracei. Bom, então essa daqui vai ser a distância que eu vou usar para o meu torque. F vezes D eu consigo matar, então, o torque. Essa aqui de cima, por exemplo, o que eu fiz? Mesma coisa. Tracei aqui uma reta passando por ela, né? Qual é a distância linear entre a reta e essa coisa que é a menor distância, né? Vai ser a distância entre essas duas retas aqui. Que aí eu vou fazer uma análise, dependendo da questão, eu vou marcar lá qual é essa reta. E aí, por exemplo, estou com uma reta passando aqui. A distância dela até o ponto é 0. Já mato ela, como eu já tinha falado antes. Aí eu consigo matar uma aqui. Agora, por exemplo, se eu tiver uma meio inclinada aqui, o que eu faria, né, na teoria? Eu continuaria, então, essa linha e pegaria essa distância aqui, vertical que ela está fazendo. Só que é poderia ser um pouco trabalhoso, talvez, não sei. O que eu posso fazer também? Quebrar ela, né? Eu já tenho coisa aqui nesse eixo vertical e horizontal. Eu posso quebrar ela, então, em vertical e horizontal, tentar matar alguma coisa. E repara, se eu deito ela, uma para cá e outra para cima, essa que está para cá, se eu for traçando a linha dela, ela passa exatamente no ponto P. Isso já mataria ela. Ela já deixaria de ter um torque, porque a distância dessa reta passando por ela até o ponto P é 0. Bom,
outro caso aqui, vai ficar tipo essa reta aqui para baixo, né? Vai ficar esse mesmo tracejado aqui, a distância seria a mesma distância de J até P, para essa outra pedaço aqui. Ou seja, a análise do torque dessa daqui se baseia unicamente nessa análise para cima. Não preciso ficar pensando nessa reta aqui e na distância dela que está inclinada. Vou direto nessa reta aqui quebrada e analiso já, facilitando a minha análise da distância do torque. Então a dica é essa: pega a sua reta de função, né, de força, melhor dizendo, e traça então um tracejado em cima dela. Pega a distância dessa reta até o ponto onde você vai analisar o giro. Preferencialmente, põe o giro onde você tem forças que não te interessam e você não conhece. E se tiver um caso que você possa quebrar em eixos que você já conheça, que seja mais fácil fazer dessa forma, faça isso, quebre, que você vai ver que vai ficar bem mais tranquilo de trabalhar a sua questão.